João acordou com o som de batidas violentas na porta do apartamento. Seu coração acelerou ao ver o pai, Manuel, irromper no quarto, olhos flamejantes de raiva, segurando uma foto que João havia escondido. "Você é uma vergonha para a família", gritou Manuel, atirando a imagem de João e Pedro se beijando no chão, enquanto a mãe chorava ao fundo, implorando por uma explicação que João não conseguia dar sem tremer. Naquele momento, o mundo de João desabou. Ele havia planejado contar tudo naquela noite, durante o jantar de família em Lisboa, mas alguém, talvez um vizinho fofoqueiro, havia antecipado o segredo. Pedro, seu namorado há 2 anos, estava esperando do lado de fora, mas ao ouvir os gritos, fugiu para a igreja próxima, a sede de Lisboa, onde costumavam se encontrar em segredo. Quando João finalmente escapou da casa, correndo pelas ruas empedradas do Bairro Alto, encontrou apenas uma carta deixada no altar, com palavras que o deixaram paralisado. "Eu não aguento mais essa mentira, João. Adeus." A carta tremia nas mãos de João enquanto ele se sentava no banco de madeira fria da igreja vazia. Pedro havia escrito sobre o peso da dupla vida que levavam, namorados escondidos em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas rígidas, onde o casamento gay era legal, mas o preconceito familiar e social persistia como uma sombra inescapável. João releu as linhas, sentindo o estômago revirar. Pedro mencionava a pressão da própria família, conservadora de uma vila no Alentejo, que o forçava a um noivado arranjado com uma prima distante para curar suas inclinações. João e Pedro se conheceram na universidade, em um curso de literatura na Universidade de Lisboa. João, filho de um pescador aposentado e uma professora devota, cresceu em uma família onde o silêncio sobre emoções era norma. Pedro, por outro lado, vinha de uma linhagem de agricultores tradicionais, onde a masculinidade era medida por força física e heteronormatividade. Seu primeiro beijo aconteceu em uma festa estudantil, escondido atrás de uma cortina de fumaça de cigarros e risadas alheias. Desde então, construíram um amor cauteloso, cheio de mensagens codificadas e encontros furtivos em parques ou cafés afastados. Mas agora, com a carta em mãos, João questionava tudo. Por que Pedro não lutou? Por que fugiu em vez de enfrentar juntos? Ele dobrou o papel e saiu da igreja, o sol do meio-dia batendo em seu rosto pálido. Caminhando pelas ruas íngremes, lembrou-se da última conversa deles, na noite anterior. Pedro havia confessado medos profundos. "E se minha família me deserdar? E se eu perder tudo por causa de nós?" João havia respondido com otimismo forçado: "Vamos enfrentar juntos, amor. Portugal mudou, nós podemos ser livres." Mas as palavras soavam vazias agora. Ao chegar em casa, a tensão era palpável. Manuel trancara a porta, e a mãe, Maria, atendia pelo interfone com voz trêmula. "Volte mais tarde, filho. Seu pai precisa de tempo." João sentiu uma raiva borbulhante. Ele não era uma criança para ser mandado embora, era um homem de 25 anos, formado, trabalhando em uma livraria no Chiado. Mas o medo de perder a família o paralisava. Ele decidiu ir até a casa de Pedro, nos subúrbios de Sintra, para confrontar a verdade. A viagem de trem foi agonizante. Paisagens de colinas verdes passavam pela janela, mas João via apenas o rosto de Pedro, seus olhos castanhos cheios de promessas não cumpridas. Chegando à vila, encontrou a casa de Pedro fechada, com vizinhos cochichando. "Ele partiu de madrugada", disse uma senhora idosa, cruzando os braços. "Disse que ia para o norte, talvez Porto." João sentiu o chão sumir. Pedro havia fugido de verdade, deixando-o sozinho para lidar com o caos. Naquela noite, deitado em um hotel barato, João releu a carta inúmeras vezes. Pedro escreveu sobre o conflito interno: "Eu te amo, mas odeio o que isso faz comigo. Ser gay aqui é como carregar uma cruz invisível." João chorou, questionando suas próprias escolhas. Ele havia sacrificado amizades por esse amor, mentido para colegas de trabalho. Agora, o preço parecia alto demais. Mas uma faísca de determinação surgiu: ele não deixaria Pedro ir sem luta. Amanhã, partiria para o norte, seguindo pistas vagas. Enquanto isso, em uma estação de trem lotada, Pedro olhava para o horizonte, bilhete para Porto na mão. Sua mente girava em tormento. Fugir era covardia ou salvação? Ele havia deixado a carta como um adeus, mas parte dele esperava que João o seguisse. O trem apitou, e ele embarcou,
coração pesado com arrependimentos. João acordou cedo, comprando uma passagem para Porto. No caminho, ligou para amigos em comum, mas ninguém sabia de Pedro. A dúvida corroía, e se Pedro não quisesse ser encontrado? Chegando à cidade, vagou pelas ruas ribeirinhas, cheirando a vinho do Porto e sal do mar. Ele visitou bares gays discretos, mostrando fotos, mas respostas eram evasivas. Aqui, as pessoas vêm para se esconder, disse um bartender. Exausto, sentou-se em um banco à beira do Douro. Lembrou-se de uma viagem que fizeram juntos, rindo sob as pontes. Agora, sozinho, o rio parecia um abismo. Uma mensagem chegou, da mãe de Pedro, furiosa. Não procure mais meu filho. Ele vai se casar e esquecer essa bobagem. João deletou a mensagem, furioso. Ele não desistiria. Porto pulsava com vida, mas para João era um labirinto de incertezas. Ele alugou um quarto em uma pensão velha no centro histórico, onde o som de fado ecoava pelas noites. Dias se transformaram em buscas incessantes, visitando igrejas, cafés e até o antigo emprego de Pedro em uma adega. Nada. A carta de Pedro ecoava em sua mente: eu preciso de tempo para me encontrar, longe de tudo. Mas quanto tempo? E a que custo? João começou a questionar sua própria identidade. Crescer em Lisboa, com amigos liberais, o havia protegido parcialmente do preconceito, mas agora, sozinho no norte mais conservador, sentia olhares julgadores. Em uma conversa com um estranho em um bar, ouviu: aqui, homens como vocês precisam se esconder. A Igreja ainda manda. Isso o fez refletir sobre as raízes católicas de Portugal, onde o progresso legal colidia com tradições arraigadas. Enquanto isso, Pedro se instalara em uma pequena vila perto de Braga, trabalhando em uma fazenda para se sustentar. Fugir havia sido impulsivo, impulsionado pelo pânico após ouvir os gritos na casa de João. Sua família o pressionava há meses: case-se com Ana, esqueça essas tolices modernas. Ana, a prima, era gentil, mas Pedro a via como irmã. O noivado era uma fachada para agradar os pais idosos. Pedro relia mentalmente a carta que deixou. Ele havia escrito sobre o medo de decepcionar, de ser o filho perdido. Mas agora, isolado, o arrependimento crescia. Ele amava João profundamente, mas o peso social o sufocava. Em noites insones, imaginava cenários alternos, confrontar a família juntos, viver abertamente. Mas a realidade era cruel, histórias de rejeição familiar enchiam os jornais portugueses. João, determinado, expandiu a busca. Contatou uma associação LGBT em Porto, a ILGA Portugal, onde uma conselheira o ouviu. Muitos fogem assim, disse ela. O estigma familiar é o pior inimigo. Ela sugeriu grupos de apoio, mas João recusou. Ele queria Pedro de volta, não terapia. Uma pista surgiu: alguém viu Pedro em Braga, rezando na catedral. Correndo para Braga, João chegou ao Bom Jesus do Monte, subindo as escadarias icônicas em oração silenciosa. Na igreja, encontrou Pedro ajoelhado, olhos fechados. O reencontro foi elétrico. Pedro se levantou, chocado. O que você está fazendo aqui? João, ofegante, respondeu: vim-te buscar. Não posso viver sem você. A conversa que se seguiu foi tensa, em um café próximo. Pedro confessou: eu fugi porque não aguentava a pressão. Minha família ameaçou-me cortar se não me endireitasse. João argumentou: e nós? Nosso amor vale a luta. Mas Pedro hesitava, mencionando o noivado iminente. É só uma cerimônia, para acalmá-los. João sentiu traição: você vai se casar com ela. Isso é loucura. O conflito escalou. Pedro defendia: é uma mentira para sobreviver. Depois, podemos voltar. João via isso como covardia: você está traindo a si mesmo, e a mim. Eles saíram do café brigados, Pedro voltando para a fazenda, João para Porto, coração partido. Dias depois, João recebeu uma ligação da mãe. Seu pai quer falar. Venha para casa. Relutante, voltou a Lisboa. Manuel, mais calmo, disse: eu não entendo, mas você é meu filho. Só não quero te ver sofrer. Foi um progresso mínimo, mas João sentiu alívio. No entanto, a ausência de Pedro doía.
Pedro, na fazenda, enfrentava sua própria crise. Ana chegou para visitar, e em uma conversa honesta, ele confessou tudo. Eu sou gay, Ana. Não posso casar. Ela, surpreendentemente compreensiva, respondeu, eu suspeitava. Vamos cancelar isso. Mas os pais de Pedro explodiram ao saber, expulsando-o da família. Você não é mais nosso filho. Desolado, Pedro ligou para João, eu errei. Preciso de você. João, emocionado, marcou um encontro em Coimbra, no meio do caminho. Lá, eles se reconciliaram, abraçando-se sob a universidade antiga. Mas o dano estava feito, confiança abalada. Em Coimbra, a reconciliação foi doce, mas frágil. João e Pedro passearam pelos jardins botânicos, falando sobre o futuro. Vamos morar juntos em Lisboa, sugeriu João. Pedro concordou, mas com reservas, minha família me deserdou. Estou sozinho agora. João prometeu apoio, mas internamente temia as consequências sociais. De volta a Lisboa, instalaram-se no apartamento de João. A vida cotidiana era um teste, olhares de vizinhos, comentários sussurrados no trabalho. João perdeu um cliente na livraria após uma discussão sobre livros LGBT. Pedro, desempregado, lutava com depressão, questionando, valeu a pena? Perdi tudo por nós. O conflito familiar de João ressurgiu. Maria tentava mediar, mas Manuel resistia, isso é contra Deus. Em um jantar tenso, Manuel confrontou Pedro, você corrompeu meu filho. Pedro defendeu, nosso amor é puro. A discussão terminou em gritos, Manuel saindo furioso. Pedro começou a trabalhar em um café, mas o stress acumulava. Ele via notícias sobre discriminação gay em Portugal rural, e quando sua origem. Uma noite, discutiram, João queria assumir publicamente, Pedro preferia discrição. Não estou pronto para mais rejeição, disse Pedro. Uma traição inesperada veio de um amigo em comum, Luís, que espalhou rumores sobre eles na universidade. Eles são um casal problemático, dizia. Isso isolou-os, amigos se afastando. João confrontou Luís, por quê? Luís admitiu inveja, você tem o que eu nunca terei coragem de ter. O ápice veio quando Pedro recebeu uma carta dos pais, volte e case, ou esqueça-nos. Pedro rasgou-a, mas o dano psicológico era profundo. Ele começou a beber mais, isolando-se. João, preocupado, sugeriu terapia, mas Pedro recusou, homens não choram. Em uma noite chuvosa, Pedro desapareceu novamente, deixando uma nota, preciso de espaço. João, desesperado, procurou por toda Lisboa, encontrando-o em um bar gay no Príncipe Real, Pedro estava conversando com um estranho, flertando inocentemente. João explodiu de ciúmes, você me trai. A briga foi pública, chamando a atenção. Pedro gritou, eu só queria me sentir normal. Eles saíram, reconciliando-se em casa, mas a confiança rachava mais. Enquanto isso, a sociedade portuguesa evoluía lentamente. Notícias sobre orgulho gay em Lisboa inspiravam João, que convenceu Pedro a participar. No evento, sentiram liberdade, mas um incidente com manifestantes conservadores os abalou, pedras jogadas, gritos de pecadores. Pedro, traumatizado, questionou, vale a pena lutar? João insistiu, sim, por nós e pelos outros. Mas internamente, ambos pagavam o preço, noites insones, ansiedade constante. Meses passaram, e o relacionamento de João e Pedro oscilava entre paixão e dor. Eles decidiram viajar para o Algarve, buscando paz nas praias douradas. Lá, longe da pressão lisboeta, reconectaram-se, caminhando de mãos dadas ao pôr do sol. Talvez possamos casar um dia, sonhou João. Pedro sorriu, mas seus olhos traíam dúvida. De volta, uma crise familiar explodiu. A mãe de Pedro adoeceu, e ele foi chamado de volta ao Alentejo. Vá, mas volte para mim, disse João. Pedro prometeu, mas ao chegar, encontrou os pais manipuladores. Fique e cuide dela, esqueça aquela vida pecaminosa. Pedro resistiu, mas a culpa o consumia. Ele ficou semanas, ajudando, mas isolado de João. Mensagens rareavam, e João suspeitava. Uma ligação confirmou, estou confuso, João. Talvez eu deva ficar aqui.
João viajou para confrontá-lo, chegando à vila em fúria. Encontrou Pedro com Ana, em uma conversa inocente, mas interpretou mal: você a escolheu. A discussão foi feroz. Pedro explicou: é só amizade. Mas João, ferido, acusou: você sempre foge. Pedro rebateu: e você me pressiona demais. Eles romperam temporariamente, João voltando sozinho. Sozinho em Lisboa, João mergulhou no trabalho, mas o vazio crescia. Ele joina de um grupo de apoio LGBT, compartilhando sua história. Outros contavam semelhantes, famílias divididas, amores perdidos. Isso o fez refletir sobre escolhas éticas, forçar Pedro a lutar ou deixá-lo ir. Pedro, no Alentejo, cuidava da mãe, mas ansiava por João. Quando ela melhorou, confrontou os pais: eu sou gay, aceitem ou percam-me. Eles recusaram, e Pedro partiu, voltando para Lisboa. O reencontro foi emocional. Pedro pediu perdão: eu errei de novo. João aceitou, mas impôs condições, sem mais fugas. Eles decidiram terapia em casal, explorando traumas. Mas uma traição maior veio. Manuel, pai de João, contactou os pais de Pedro, conspirando para separá-los. Eles precisam de ajuda, disse Manuel. Pedro descobriu, furioso: sua família nos sabota. João confrontou o pai: por quê? Manuel admitiu medo: não quero te ver sofrendo como eu vi meu irmão, que se matou por ser gay. Revelação chocante: um tio escondido. Isso humanizou Manuel, mas o dano estava feito. Pedro e João decidiram se afastar das famílias, focando neles. Mas o preço era alto: isolamento emocional. Com o tempo, João e Pedro construíram uma rotina estável, mas as cicatrizes persistiam. Eles participaram de ativismo, marchando no orgulho, ganhando aliados. Mas internamente, debates morais surgiam: era certo cortar famílias. Pedro sonhava com reconciliação, João via como tóxica. Uma oportunidade surgiu: um emprego para Pedro em Faro, sul de Portugal. Vamos nos mudar? Perguntou. João hesitou, amando Lisboa, mas concordou pela relação. Na nova cidade, enfrentaram preconceito local, comentários homofóbicos no trabalho de Pedro. João, trabalhando remotamente, sentia-se deslocado. Uma discussão explodiu quando Pedro elogiou um colega: ele é compreensivo. João, inseguro, acusou flerte. Pedro negou, mas admitiu atração passageira: sou humano, mas te amo. Isso abalou João, questionando monogamia em meio a pressões. Eles debateram: talvez precisemos de espaço. Mas decidiram perseverar, buscando conselho em livros sobre relacionamentos LGBT. Uma visita surpresa: Maria, mãe de João, apareceu em Faro. Eu aceito vocês, disse, chorando. Foi um avanço, mas Manuel recusava. Pedro invejava: meus pais nunca. Então, uma crise: Pedro foi demitido após rumores sobre sua orientação. Eles descobriram, disse amargo. Isso o levou a depressão profunda, questionando tudo. João o apoiou, mas esgotado. Em uma noite, Pedro confrontou: talvez sejamos tóxicos um para o outro. João negou, mas viu verdade: suas inseguranças alimentavam ciclos de dor. Eles decidiram uma pausa, Pedro voltando ao norte temporariamente. João ficou, refletindo sobre sacrifícios, carreira estagnada, amigos perdidos. Pedro, em Braga, encontrou um mentor em uma ONG LGBT, ganhando perspectiva. Amor requer coragem mútua, aprendeu. João, sozinho, escreveu uma carta para Pedro: eu te amo, mas precisamos crescer separados. Enviou, esperando resposta. A pausa durou meses, cada um lidando com demónios internos. João voltou a Lisboa, reconectando com amigos, participando de workshops sobre identidade. Ele percebeu: eu sacrifiquei demais por medo de perda. Pedro, em Braga, trabalhou em si mesmo, confrontando traumas familiares através de terapia. Eu fugi porque não me amava o suficiente, concluiu. Uma notícia chocou: Manuel sofreu um infarto. João correu ao hospital, encontrando o pai frágil. Filho, eu errei. Meu irmão se matou porque eu o rejeitei. Não quero o mesmo para você.
lágrimas fluíram, reconciliação nasceu. Manuel prometeu tentar aceitar Pedro. Inspirado, João contactou Pedro: vamos tentar de novo. Pedro concordou, marcando encontro em Lisboa. No reencontro na Sé, onde tudo começou, eles se abraçaram. Sem mais fugas, jurou Pedro. Sem mais pressões, prometeu João. Eles reconstruíram, vivendo abertamente, enfrentando sociedade com resiliência. Casaram em uma cerimônia simples, com Maria presente. Famílias de Pedro não vieram, mas Pedro encontrou paz. Anos depois, eles adotaram uma causa, ajudando jovens LGBT em Portugal, compartilhando sua história. Mas reflexões persistiam, as escolhas foram certas. Os sacrifícios valeram. Foi certo Pedro fugir inicialmente, ou isso prolongou o sofrimento desnecessariamente?